Muitos anos, Alan. Alan dos Santos. Que- Obrigado, Coronel. Vocês me ouvem bem aí? Ok. Bem, senhores deputados, uma boa tarde. Eu estou aqui para falar de uma inconveniente verdade, né? O Brasil ele não vive mais sob uma democracia. Vivemos sob um regime de medo, perseguição e arbitrariedade. É uma situação muito triste porque ontem nós vimos pelas redes sociais um jovem que, sem o devido processo legal, está preso e preso não pôde ir ao funeral de sua avó. Preso, escoltado por policiais como se criminoso fosse. Eu me pergunto qual foi o criminoso que já foi tratado dessa maneira, uma vez que traficantes no Rio de Janeiro, em São Paulo, atuam de maneira atroz e, mesmo assim, têm mais dignidade no tratamento do que as vítimas do 8 de janeiro. É uma triste realidade que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Prisões, condenações das vítimas do 8 de janeiro, homens e mulheres que foram condenados sem direito de defesa, muitos deles. Como é o meu caso, eu até hoje ainda não fui parte de um processo jurídico no Brasil, um processo judicial para passar na situação que eu me encontro hoje. Em que situação eu me encontro? Gostaria de explicar para alguns deputados que ou estejam nesse momento me assistindo e nunca tenham me conhecido, ou possam me ver futuramente. Eu sou jornalista, membro da SPJ, a Society of Professional Journalists, aqui nos Estados Unidos. Sou cadastrado como jornalista no Brasil também. Não sei se meu cadastro ainda está válido. Mas eu criei, em 2014, um pequeno jornal online de análises, de notícias, que depois cresceu e chegou a ter mais de 70 funcionários com 1.300.000 seguidores no YouTube. A maior audiência de 10 da manhã ao meio-dia e de 8 da noite até as 10 da noite, de segunda a sexta, em Brasília, onde nós cobrimos as eleições presidenciais de 2016 dos Estados Unidos, cobrimos as eleições presidenciais de 2018 e cobrimos as eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2020 e em 2022 no Brasil. O canal cresceu bastante a ponto de incomodar a grande imprensa, porque não recebeu um mísero centavo do governo federal. É óbvio que no nosso canal nós fazemos inúmeras denúncias. Foi graças às denúncias do Terça Livre que Pedro Montenegro foi preso, narcotraficante, extraditado para o Brasil. Ele estava na Bolívia, porque uma candidata à Suprema Corte da Bolívia estava filmando no celular dela um vídeo de campanha para a Suprema Corte da Bolívia. Só que ela estava na casa do narcotraficante Pedro Montenegro. As denúncias do Terça Livre chegaram aos jornais da Bolívia. Foi quando teve uma convulsão social e Evo Morales nunca mais pôde voltar para a Bolívia. Foi graças ao Terça Livre e denúncias das reuniões da QL4, onde Barroso se encontrou com o ministro do TCU, ministro do TCU, o ministro, salvo engano, agora estou me esquecendo de memória qual era o outro ministro, mas junto com Alcolumbre e Rodrigo Maia, e eles estavam já programando como seria a retirada de Bolsonaro. Na época, eles estavam querendo cancelar a chapa Bolsonaro-Mourão. Foi também no Terça Livre que nós noticiamos a existência de maletas de escutas telefônicas de acordo com um documento da prova de conceito da Hodgson Schwartz, a pedido de Igor Tobias, com um documento timbrado pelo TSE, onde maletas de escutas telefônicas foram descobertas por esse documento da Hodgson Schwartz. A Hodgson Schwartz não dá endereço, ela dá coordenadas geográficas. E nessas coordenadas, uma das maletas se encontrava na Embaixada da Coreia do Norte, uma outra na casa do Kaká e uma outra na Embaixada da China. Sabia da existência desse documento, porque foi um pedido do TSE, a pedido de Igor Tobias, funcionário de Barroso à época. Sabiam desse documento Alexandre de Moraes e Barroso. Essa matéria foi ao ar em horário nobre, no Jornal da Record, e mesmo assim, eles não se pronunciaram, por medo. Ninguém me processou por isso, porque em douto juízo, eu poderia apresentar os documentos que eu tenho
e eles teriam de comprovar que o que eu estava dizendo era falso. Nenhum deles entrou com uma ação na justiça contra a minha denúncia. Após várias denúncias, não vou mais ser nada senão a censura. E eles me censuraram. Derrubaram minhas redes sociais no mundo inteiro, contra as leis americanas, inclusive. E por causa disso, Alexandre de Moraes responde a um processo onde ele é réu aqui nos Estados Unidos. Alexandre não é apenas um sancionado por violar direitos humanos. Ele também é réu numa corte aqui na Flórida, onde eu vivo. A ação foi movida pela Rumble e pela Trump Media Group, que é a detentora dos direitos do Truth Social, uma rede social criada pelo próprio Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, país do qual me encontro hoje livre, porque pedi asilo após sofrer perseguições, pedido de prisão, pedido de extradição, todos eles negados pelo governo americano, ainda sob a administração do ex-presidente Joe Biden. Hoje, livre, com a minha família, estou aqui com a minha família no carro comigo, falando com os senhores, a minha esposa, meus filhos, pessoas que eu fiquei 3 anos e meio sem ver, mesmo com uma filha doente. Minha filha, que quase morreu de meningoencefalite, saiu viva da UTI, graças a Deus, sofre as sequelas. Eu não poderia pagar o tratamento da minha filha, porque Alexandre de Moraes proibiu que eu tivesse contas bancárias no Brasil, então eu não poderia sequer pagar fisioterapia, remédios e todos os tratamentos da minha filha. A minha família teve que ficar como peregrinos, perambulando, ficou no Sul, depois foi para o Rio de Janeiro, depois foi para a Itália e finalmente chegaram aos Estados Unidos, onde nós nos encontramos depois de 3 anos e meio, 3 longos anos e meio. Todos os dias, acordava cedo, tomava meu café, olhava para o horizonte sem saber o que ia acontecer e lutava pela verdade. Fui pessoalmente ao encontro do senhor Alexandre de Moraes no hotel onde ele se encontrava em Nova York. Alexandre de Moraes, ministro do STF, comportou-se como um rato. Não teve a coragem de me ver pessoalmente, não teve a coragem de me ver de frente. A ordem que ele deu aos policiais era para avisar, e para as seguranças, que era para avisar quando eu estivesse na frente do hotel, que era para ele sair por trás. E quando eu estivesse na parte de trás do hotel, que era para ele sair pela frente. Comportando-se ainda como um rato, ele quis acabar com minhas redes sociais, as minhas empresas, as minhas contas bancárias, inclusive nos Estados Unidos. Sem êxito, sem sucesso, hoje faço parte de um projeto junto do jornalista Luiz Ernesto Lacombe e Marcos Cardoso, que já é líder de audiência todos os dias, ao meio-dia no Brasil, no programa Conversa Timeline. A censura não é o caminho para calar opositores. Se você quer realmente calar opositores, vença-os no debate. Mas os covardes não podem fazer isso. Inclusive, quero dizer que essa gravata vermelha aqui que eu estou vendo de um casamento não é nem do sangue do Clezão e nem é do sangue da vítima do PT, que denunciou, Celso Daniel, denunciou toda a corrupção do Partido dos Trabalhadores, e hoje nenhum membro do Partido dos Trabalhadores quer saber quem mandou matar Celso Daniel. Eu estou aqui em defesa das vítimas do 8 de janeiro. Nunca fui alvo dessas ações, mas sinto como se fossem comigo. Porque eu fiquei longe da minha família 3 anos e meio. Algumas dessas pessoas já estão há 1 ano, outras 2 anos longe dos seus familiares. Algumas pessoas não têm mais lágrimas para chorar. Porque a dor de ficar longe dos seus entes queridos é algo atroz. Eu peço aos deputados, de todo o meu coração, que considerem a urgência de votar a anistia. Porque o único resquício de liberdade e democracia republicana que nós temos hoje no Brasil é o legislativo e o executivo dos estados. Porque o poder federal é cúmplice da tirania do STF, que rasga a Constituição, não respeita mais as leis e sequer respeita o poder legislativo. Esse poder que foi dado pelo povo para esses homens e mulheres que estão aí, que não é um poder do povo para a direita. Inclusive as pessoas de esquerda que estão aí me ouvindo foram eleitas democraticamente. Infelizmente, hoje querem acabar não só com a minha voz de jornalista, mas também querem acabar com a voz dos deputados.
A anistia é uma urgência e nós precisamos para ter liberdade no Brasil. As vítimas não podem mais sofrer, não podem mais passar por esse sofrimento inconstitucional, ilegal e criminoso, cujo crime tem um autor muito específico, que é Alexandre de Moraes, que já foi sancionado pela maior e mais livre república democrática desse mundo, que é os Estados Unidos da América. Alexandre de Moraes é um sancionado e, como disse o governo americano, um homem tóxico. Tóxico porque ele já afetou a vida, inclusive, não só do Clezão, mas até a filha do Barroso. É culpa sua, Alexandre de Moraes, que a filha do Barroso não pode mais viver nos Estados Unidos. É culpa sua que o filho do Barroso tem de andar escondido nos Estados Unidos e ninguém mais sabe se ele está aqui ou já saiu correndo. É culpa sua, Alexandre de Moraes, que as pessoas estão sofrendo nos presídios. Alexandre de Moraes, não desejo nem sequer a morte, nem sequer a prisão de Alexandre de Moraes, mas eu exijo que ele saia do Supremo Tribunal Federal e seja julgado naquele devido processo legal que ele nunca usou contra os seus inimigos. Porque nós não somos cães como ele. Nós não agimos como monstros como ele. Nós queremos o devido processo legal pelos crimes que ele comete. Obrigado, senhores. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu esclarecimento, por tudo que todos no Brasil sabem da tua dedicação, do teu sacrifício familiar, como você narrou, tá certo? Pela liberdade do nosso país, pela democracia do povo brasileiro. Então, muito obrigado, Alan, e a gente